Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, hoje nós vamos fazer a releitura do capítulo 10, As Águas Claras, o sustento da vida criativa. Esse capítulo ele é um capítulo relativamente longo, tem muita coisa para ser dita, então a gente resolveu fazer em duas partes, e essa é a primeira parte. E este capítulo 10 das Águas Claras é um capítulo que ela traz o tema criatividade. Ela fala o tempo inteiro sobre criatividade, ela fala sobre como que é viver sem a nossa criatividade, como que é viver quando a gente deixa de lado a nossa criatividade, quando a gente deixa morrer aquilo que alimenta a nossa alma, que quando faz isso, você está deixando de lado a sua criatividade. E aí ela fala muita coisa sobre criatividade, o que é ser criativo, que não está ligado à sua arte. Então, tem várias coisas para a gente falar neste capítulo sobre a criatividade. E ela traz 3 contos para falar sobre isso. E o primeiro conto é o conto da La Llorona. Um rico fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá 2 filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ela comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha seu próprio rosto, rasga as vestes dele e rasga as suas próprias vestes. Ela apanha os 2 meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas e La Llorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O hidalgo volta para a Espanha e se casa com uma mulher rica. A alma de La Llorona sobe aos céus. Lá, o porteiro mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das 2 crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que La Llorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha os dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque La Llorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Só que tem uma outra versão que ela conta também deste conto, que ela diz que é uma versão contada por uma criança de 10 anos, que é um pouquinho diferente. Nesta outra versão, La Llorona ficou com um rico hidalgo, dono de fábrica junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, La Llorona bebeu a água do rio. Seus filhinhos, 2 meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O hidalgo disse a La Llorona que não a queria, nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. La Llorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, La Llorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo.
Bom, como você já falou no início, né, Odais, esse capítulo a Clarissa vai falar sobre a criatividade, sobre a perda desse estado natural da criatividade. E eu acho que é importante a gente começar dizendo, e acho que ela deixa isso claro também no livro, né, na análise dela, que a criatividade é um estado natural nosso, né? É um estado natural do ser humano, né? Da mulher. E que a gente percebe isso na nossa rotina mesmo de vida, né? Porque quando a gente está falando de criatividade, o que ela está falando de criatividade aqui não é dessa criatividade que a gente imagina que é ser um artista que vai preparar ali, que vai fazer uma obra de arte, né? A criatividade permeia a nossa vida, acho que todos os dias, porque não é o que a gente faz, mas é como a gente faz, né? E o ser humano é muito criativo, assim, a gente faz coisas que a gente não imagina, mas que sim, que tem a nossa pitada ali de criatividade, né? Cada coisa que a gente faz tem uma criatividade, cada um faz de um jeito diferente, isso é criatividade. Então, a criatividade é um estado natural, né? A gente nasce com essa potência, né? Com essa possibilidade de sermos criativos, né? Eu acredito que todas as vezes que a gente faz algo diferente, e quando eu falo diferente, não significa fazer algo, né? Você já está sendo criativo. Por quê? Porque você começa a colocar as coisas com o seu jeito, com a sua cara. E para você fazer isso, você está usando sua criatividade. E isso pode ser em qualquer coisa. Pode ser na cozinha, quando você vai fazer um prato novo. Você pode fazer um arroz, que é aquela coisa. Arroz é arroz, mas eu posso dar um toque diferente naquele arroz. Eu posso criar de alguma forma. Então, é tudo isso que ela chama de criatividade, não é? Porque, assim, todos nós já nascemos criativos. Foi isso que ela trouxe aqui. Todos nós nascemos criativos. Só que, infelizmente, a gente vai bloqueando essa criatividade, a gente vai deixando morrer, deixando de lado, não é? Mas a criatividade está, como você falou, nas pequenas coisas. Também está na arte? Tá, mas está nas pequenas coisas. Isso é ser criativo. Eu estava pensando o seguinte, quando ela fala que é um estado natural e que a gente nasce com a criatividade, eu estou imaginando aqui, Odarce, que a gente não precisa se esforçar para ser criativo. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, ou quando você vai dar para uma criança alguma coisa, para a criança fazer, ou mesmo para um adulto, você vai dizer, olha, viu, isso aqui é para fazer assim, assim, assim. Quando a pessoa pega para fazer, já vai ter uma coisa ali que é dela, já vai ter um toque que é dela. Ela não vai fazer idêntico àquilo, então ela já vai fazer diferente, já vai ter alguma coisa que ela coloca que é da individualidade dela. Isso é criatividade. Eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. O que acontece é que, né, o que ela vai falar depois é que a gente vai perdendo isso e aí você não tem mais energia para fazer. Você vai fazer daquele jeito ali, né? Você perde essa energia, né? Porque quando você perde essa energia, você vai num processo de repetição. Aí você vai fazendo tudo igual. Aí você entra nessa repetição, né? Fico presa naquilo e vou fazendo sempre tudo igual, tudo igual. Enfim, é o capítulo inteiro. Acho que tem um monte de coisa para falar, porque o capítulo inteiro ela vai falar sobre essa coisa da criatividade, mas acho que é importante a gente entender isso que você falou, né, Lu? Pensar em criatividade não como eu vou criar algo novo, e sim a forma como eu faço as coisas. Eu trago essa parte minha criativa, porque todos nós, não adianta a pessoa falar, eu não tenho criatividade. Tem. Talvez ela esteja adormecida, mas você tem. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E aí ela entra nesse conto. Que conto, né? Com duas versões. Mas essa segunda versão é uma versão mais moderna, ela fala isso, que ela é mais moderna, mas ela é extremamente atual e simbólica quando a gente pensa neste homem, neste
essa fábrica, enfim. Vamos falar um pouquinho dele, vamos entrar nisso, Lu. Bom, no conto, a criatividade está representada, né, pelo rio. Esse rio que flui e que depois ele fica sujo, ele fica poluído, está representando, é o símbolo da criatividade, né? A criatividade que flui, né? O rio que flui e a criatividade que eu vou deixando adormecer em mim, esse rio que está sendo poluído. Então ela vai trazer dessa forma, né? Se o rio tá limpo, se o rio está fluindo, é porque a minha criatividade está fluindo. E se esse rio começa a poluir, né? Se ele começa a ficar cheio ali de lixo, né? Contaminado, então é a minha criatividade que vai parando de fluir. E se eu estou nesse estado de criatividade, se a mulher está nesse estado de criatividade que está fluindo, se esse rio está fluindo, a mulher se sente bem. Se esse rio está parado, se esse rio está contaminado, é aquele momento em que a mulher não se sente bem. A gente não se sente bem, alguma coisa não está legal, né? O rio não está fluindo. É isso mesmo, o rio, né? O rio limpo, a nossa criatividade está fluindo. Só que aí ela traz aqui para gente o que faz com que este rio fique poluído, né? O que traz essa poluição neste rio? Que está muito ligado a esses pensamentos que a gente tem do tipo, ai, o que eu não sou muito boa nisso, ai, o que eu faço não é tão criativo. Essa autocrítica, né? Esses pensamentos, essa autocrítica absurda que muitas vezes a gente tem, onde eu acho que o que eu faço não é bom o bastante. E quando eu sou muito crítica e acho que aquilo que eu faço não é bom o bastante, muitas vezes eu não faço, eu deixo de lado aquilo porque acho que ninguém vai gostar. Mas ela também diz que são aquelas vozes internas, mas também são as vozes externas, porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que não nos apoiam, pessoas que fazem isso mesmo, que olha e fala, mas o que é isso? Acho que a gente falou um pouco sobre isso em um outro conto, né? Aquelas pessoas que olham e falam, mas o que é isso? Para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? Quer dizer, criticam aquela nossa tentativa de criação. E aí você desiste. E quando isso está acontecendo, quando você está com essas suas vozes internas, ou quando você está ouvindo as pessoas do externo te criticar, você começa a poluir este rio. Você começa a poluir esse rio e você não consegue fazer mais nada. Muitas vezes ele para de fluir. Isso é tão comum a gente ver, não é, Lua? Sei lá, agora falando, eu fiquei pensando nos relacionamentos. Quantos casais não vivem? Quantas mulheres no casamento, no relacionamento, acaba deixando isso de lado, toda a sua criatividade, porque é visto como pequeno, é visto como uma coisa, né, que não é legal. Até as coisas de casa, quando são feitas, mal vistas. Enfim, é muito comum. Desvalorizadas, né? Desvalorizada. Você estava falando agora primeiro das vozes internas, né? Daquelas justificativas que a justificativa verdadeira, né? Que é aquela, não, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, e realmente não tem, mas também se não se der tempo não vai ter. Exato. Essa é uma voz interna, né? Mas uma voz, sobre a voz externa, sobre a voz que vem do outro, eu lembrei daquela parte do conto do Patinho Feio, da galinha vesga, né? E do gato. Então acho que foi isso. Eu lembro da gente já ter falado alguma coisa, então deve ter sido aí. Porque o Patinho fala, eu gosto de ficar olhando o céu, né? Ele fala uma coisa assim, eu gosto de ficar olhando para o céu. E aí eles falam, nossa, mas o que você gosta de fazer? Quem gosta de fazer isso, né? Coisa sem graça. Que coisa sem graça, né? E é isso, né? E quando vem uma pessoa e aos poucos começa a dizer isso para você, e você começa a acreditar que realmente, olha, então, né? E eu confesso que isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu já ouvi, assim, algumas coisas, nossa, mas que nada a ver isso aí que você pensa, nossa, mas que nada a ver, né?
De onde você tirou isso? E eu acho Ou que até também... mesmo o que você vai fazer com isso, né? Isso às vezes dá uma bloqueada em você. Eu te É. cortei. Não, Continua. não, eu ia dizer que uma vez eu li uma coisa que ficou muito para mim isso, que são os destruidores de sonhos também. Não só que te desvaloriza, mas que desvaloriza ou destrói o seu sonho, né? A gente está falando aqui de criatividade, mas também é isso, né? Quando você tem um sonho, quando você quer realizar algo, e vem alguém e diz para você, nossa, mas isso não era certo, mas isso não nada a ver, né? Aos poucos você vai perdendo esse desejo de fazer É, também, perdendo essa energia, né? É aí que o rio começa a poluir, o rio começa a deixa poluir. de fluir. É. E quando você vai ouvindo isso, e muitas vezes, quando a gente pensa nessa poluição de rio, eu fico pensando que tem uma coisa também, Lu, que assim, às vezes ele começa a poluir lá na infância. Desde criança, muitas vezes. Desde criança, você pode ser aquela menina criativa, aquela menina que tem. Né? Eu acho que a gente está falando de menina, mas aqui, porque o livro leva para a questão feminina, mas isso aqui é de uma forma geral, né? É para homem e para mulher essa questão da criatividade. E muitas vezes, de pequenininho, você é podado de fazer as coisas que você quer, você é podado de sonhar, de criar, né? Às vezes você faz aquele brincar ou aquele desenho, enfim, desde pequenininho você vai ouvindo que aquilo não é legal, que você não é uma pessoa criativa, que você é uma pessoa que não tem ideia. Então, quantas vezes desde pequeno a criança vai ouvindo isso e cresce com isso, e aí volta em algo que a gente já falou também, que fica aquela voz lá dentro, aquela voz interna, né? Então, quando a gente fala que uma das vozes que além da voz externa, tem a voz interna, que é essa voz que está te boicotando, que além da questão do tempo, muitas vezes é dizendo que a coisa não é boa, não. Você não é capaz. Ah, mas você vai fazer isso? Você acha que você consegue? Você acha que... Imagina, você vai assumir uma coisa dessa, você vai realizar isso, você acha que você pode fazer isso? Aí vem a coisa da síndrome do impostor, né? Onde você fala assim, é melhor eu não fazer não, porque senão eles vão descobrir que eu não sou boa. Não é? Deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, senão pode descobrir que eu não sou boa. E quantas vezes isso não acontece, né? Então, estes pensamentos levam a uma poluição, porque você para de criar e não permite que esse rio flua. E aí, quando você tem isso, aí vem aquela história assim, aí eu me encho de coisas para não ter tempo. Que ela fala sobre isso, né? Ai, não tem tempo. Aí depois que eu limpar a casa, É, depois que eu limpar a casa, eu vou sentar para fazer esse meu projeto, eu é, vou sentar para escrever, eu vou sentar. é. Né? Aí depois que eu fizer. Ah, depois que eu me Sim, aí identifiquei. depois tá tão exausta, né? Depois você fala, nossa, mas Ah, ai, gente, não, mas não dá. Quem é que vai 8 horas da noite fazer alguma coisa? não Tô faz. exausta. Não, Eu tô ai, Lu, exausta. e assim, eu me vi muito aí. Eu me vi muito nisso, assim, o quanto a gente vai deixando, vai colocando outras coisas na frente e não faz aquilo que a gente, que alimenta, que você acha que vai alimentar a sua alma, que você acredita, que você diz que tem tanta vontade de fazer. Às vezes eu me pergunto, eu quero mesmo? Se eu quero tanto, o que está me impedindo? É a autossabotagem, essa voz interna. Né? E aí você se atola de atividades e está cheio de coisas para fazer que são reais, né? Porque não Uhum. é mentira. Então, e depois, assim, acho que enquanto a gente consegue dar conta dessas tarefas, que a gente vai enchendo a agenda e a gente dá conta, né? Enquanto a gente ainda tem energia, a gente ainda consegue ter uma justificativa, né? Não, mas olha, eu não fiz porque eu tive que dar conta de tudo isso e é aquela justificativa. Só Verdadeira até. que verdadeira, é verdadeira, é verdade, real, você estava mesmo fazendo. Mas a questão é quando você começa a perder a energia, porque daí você não dá conta nem disso. Porque o que Não dá. acontece?
a gente investe tanta energia para fazer aquilo que não está nutrindo realmente a nossa alma, que a gente vai perdendo a energia, né? Você vai investindo energia em alguma coisa que não é, né? Que não é aquilo, que não era exatamente para ser dessa forma. Eu deveria investir minha energia, deveria equilibrar um pouco mais, né? Um pouco mais de energia aqui, um pouco de energia ali, mas vou investir minha energia nisso aqui tudo, né? Todas essas tarefas, né? E vai acabando a minha energia, né? Vai acabando, eu vou ficando esgotada. E aí eu vou entrar no estado, ou eu entro em depressão, ou eu começo a ter ansiedade, né? E eu não sei por quê, né? Não sei por que que eu tenho que eu tô nesse estado depressivo que eu tô. E neste conto, esta falta de energia é representada pelo homem, né? Por este fidalgo aí. É representada por ele, que é ele que no segundo conto faz o rio poluir. É ele que é responsável pela poluição do rio, porque ele representa esta energia, né? essa energia masculina ferida. Né? Então está sendo representada por ele. E ele é muito interessante, porque ele é aquele que faz o rio poluir. Não é? E é ele que quer tirar as crianças dela no primeiro conto e levar embora. Num ele polui a água e não quer saber mais de ninguém. E no outro ele quer retirar os filhos. O que os filhos representam ali? Os filhos é a obra dela, é a criação dela. Né? Os filhos estão representando esta criação dela. E ele quer tirar isso dela. Ele quer tomar isso dela. E no outro ele está poluindo o rio. Então, este homem representa esta energia que você está dizendo, né? Sim. Que aqui ela vai falar, a Clarissa vai falar sobre essa energia masculina ferida, que é representada pelo homem, e aí ela vai entrar nos conceitos junguianos, né, Lu, do ânimos, que é essa energia masculina, mas ela fala bastante a respeito disso. Acho que vale a pena você falar um pouquinho, Lu, explicar o que é este ânimos e a importância dele, sei lá. Eu acho que seria legal falar um pouquinho a Para a respeito gente disso. entender, né? Para fazer sentido essa força que você está dizendo, né? Desse homem no conto. Isso porque a gente tem que Porque lembrar que no conto é tudo dentro da gente, são todos os nossos personagens, voltando naquilo. O rio é uma parte da nossa, os filhos e o homem. E o homem está representando essa energia. O que Jung diz, né, a psicologia analítica traz duas estruturas que a gente tem, que o ser humano tem, que é a energia masculina e a energia feminina. Isso não tem a ver com homem e mulher, a gente está falando de uma energia, né? Então, todo homem tem ali uma energia feminina que Jung deu o nome de ânima. E toda mulher tem também uma energia masculina que é chamada de ânimos. Então, ânimos é essa energia, é uma energia masculina que a gente, como mulher, carrega. Então, todo homem tem uma energia masculina e uma energia feminina, e toda mulher tem uma energia feminina e uma energia masculina. Então, para a gente entender um pouco como é essa energia, né? A energia feminina é aquela energia mais da emoção, do cuidado, do acolhimento. E a energia masculina, né, o ânimos, o que é uma energia masculina? É aquela energia mais da extroversão, do movimento, né, da força, da agressão e principalmente da execução, né, da criação, da ordem, da realização. Então, por isso que esse homem, ele representa essa força criativa. O homem representa a força criativa. Essa energia que a gente tem, o ânimos, é a nossa força criativa. E essa força criativa, quando ela está saudável, quando esse ânimo está saudável, é uma energia que está a nosso favor.
Então, isso vai trabalhar a nosso favor. O ânimos, ele está a nosso favor. Ele nasce, né? Ele inicia de uma forma saudável que vai trabalhar para a gente realizar, para ser positivo para a gente. Na história, ali, né, nesse conto, esse homem, que é o homem que polui, né? Que leva embora as crianças, é uma energia masculina que está ferida. É aquela que não trabalha a nosso favor, né? Nesse conto, ele não trabalha a favor dela, né? Ele tira os filhos, ele trai, ele vai embora com outra pessoa. Então, quando a nossa força criativa não está a nosso favor, a gente precisa rever isso. A gente precisa entender que ânimos é esse na gente que está ferido, né? Ficou claro? Deu para entender? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para mim ficou. Uhum, Eu uhum. acho que sim, acho que deu sim. Né? Essa O energia que a gente principal, acho fala. que o principal da gente entender é que a nossa energia criativa vem de uma força masculina que a gente carrega. E eu não estou dizendo isso que é de homem ou de mulher, é uma força, né? Por É isso que no quando. conto ela coloca como um homem, porque é uma força masculina. Uhum. Que é quando a gente olha essa energia que a gente tem e volta naquilo que a gente já falou em outros contos, a nossa parte masculina e a nossa parte feminina. É o feminino e o masculino dentro de nós, que todo homem e toda mulher tem dentro de si, o Uhum. masculino e o feminino. Então, quando Jung fala do ânimos, ele está falando de uma energia masculina, não é? E não do homem, dessa energia. Então, acho que isso fica claro. E o quanto, neste conto, esse conto traz para a gente essa energia ferida. E como que a gente entra nisso? Porque quando você está fazendo algo que você que não brilha, né? Quando não traz brilho nos seus olhos, algo que não te alimenta, que não te nutre, você começa a fazer de uma forma sem energia, não tem outra palavra, né? Você passa, não tem interesse em fazer aquilo mais. É aquela história, às vezes você está num trabalho que é um trabalho que não te satisfaz, o que você faz? Você acorda de manhã, vai, trabalha o dia inteiro, você fica num processo de repetição de uma rotina que é muito desgastante. Chega no final do dia, no final de semana, você está exausta, e vem um desânimo, muitas vezes entra num processo mais depressivo, porque você entrou não tem interesse, não tem vontade, você fica só no processo de repetição, e aí não tem desenvolvimento, porque a gente vive num processo de se desenvolver, de evoluir, e quando você não tem interesse por aquilo e você não gosta, você não vai em busca disso, você fica presa, não é? Então eu vejo que este masculino ferido está muito ligado a isso, quando você joga seus sonhos, joga sua criação, joga tudo que tem aqui que te alimenta, você mata, deixa de lado e fica naquele processo que talvez que a sociedade peça, ou talvez que alguém fala que é melhor para você, e ali você fica, e não está ligado a dinheiro, não está ligado a nada disso, está ligado a prazer. Não é? Uhum. Quantas vezes uma das coisas que eu pergunto, é muito comum em processo terapêutico, assim, o que você faz que te dá prazer? E não tem resposta, não é, Lu? Muitas vezes Uhum. você faz essa pergunta e não tem resposta, e a pessoa faz mil coisas. Mas o que você faz que te dá prazer? O que você faz que é para você, não é? Que vai te dar prazer e que é para você. É. E eu estava pensando aqui que às vezes tem uma área da nossa vida, né? Às vezes a gente está assim, bom, minha área profissional tá legal, familiar tá legal, né? Com os amigos tá legal, mas assim, sei lá, no meu relacionamento tem uma coisa que não tá legal e que eu preciso, sei, preciso rever, preciso trabalhar. Tá bom. Então, assim, acho que todos os momentos da vida, como a gente vive assim, como a nossa vida é cíclica,
é possível que em alguns momentos, algumas áreas da nossa vida realmente fiquem de uma forma que a gente fala, gente, mas eu não estou entendendo. A questão é assim, eu já tive, eu tenho inclusive atualmente assim uma paciente que ela diz para mim, olha, todas as áreas da minha vida eu não sei que sentido mais tem para mim isso, né? Tá muito Não adoecida, sei, né? Ela está Muito muito adoecida, adoecida. definhando, assim, olha, eu não sei, não sei, eu vou de casa para o trabalho, eu vou para casa da minha mãe, e assim, e não tem realmente, assim, uma energia, não tem nenhum sentido, nada do que a pessoa faz, Uhum. né? Diferente de você querer resolver algo na sua vida, é quando realmente você está tomada é, por um cansaço, por uma falta de sentido. É. E muitas vezes entra no que a gente falou lá nos sapatinhos vermelhos, né, Lu? Tem este processo, mas passa a acreditar que é isso mesmo, é isso, é normal, né? É essa minha vida, não tem muito o que fazer, então, e não tem aquela energia para sair deste lugar, até porque não acredita nisso, acha que é assim mesmo, acho que a gente falou sobre isso, né, lá em nos Sapatinhos Vermelhos, que quem não viu, acho que volta lá, que vale a pena, a gente falou a respeito disso, não é? Então, quando pensa nessa sua paciente, por exemplo, é isso, é uma pessoa que está muito adoecida e que não consegue sair e muitas vezes vai se adaptando a isso, a essa vida. E isso, assim, é uma pessoa que está muito adoecida. Quem vive dessa forma, quem olha para todos os papéis que desempenha hoje, fala assim, eu estou numa mesmice, eu estou num processo só de repetição e não tem sentido, acho que tem que rever muita coisa, porque tá adoecido. Tá Uhum. adoecido, tem uma coisa assim, Moreno, que é o criador do psicodrama, ele fala para a gente sobre a espontaneidade e a criatividade, que é uma das bases, dos conceitos básicos da abordagem, que para você, quando você está com a sua criatividade, sua espontaneidade bloqueada, você está doente, totalmente doente, entendendo espontaneidade como uma capacidade de você dar uma resposta nova a uma nova situação, ou uma resposta nova a uma situação repetitiva na sua vida. Né? Porque quando você não consegue, e para você dar essas respostas, você traz uma criatividade. Você traz a sua parte criativa para dar uma nova resposta, não é para você? Porque às vezes a gente fica sempre batendo a cabeça na mesma coisa e fala, poxa vida, para mim nada dá certo. Aí eu tenho que passar, provavelmente eu estou dando sempre a mesma resposta, por isso que eu tenho, se eu dou a mesma resposta sempre, o resultado que eu vou ter vai ser sempre o mesmo. Então eu tenho que dar uma resposta diferente para ter um resultado diferente. Uhum. Então, essa resposta vem com a minha parte criativa. Agora, se eu não faço essa transformação, eu estou presa em um outro conceito que ele traz para a gente, que é a conserva cultural, que é tudo que já aconteceu, tudo que já foi feito, ele se transforma numa conserva. E eu não posso, a conserva pode ser importante como uma referência para mim, mas eu não posso ficar presa nele. Eu tenho que seguir. Então, é olhar para isso, o quanto a gente fica preso nas conservas e não consegue fazer diferente. Eu estou sempre dando as mesmas respostas, então eu vou receber sempre o mesmo resultado. Então, é eu acreditar na minha criatividade para eu poder dar respostas diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa Uhum. super importante, porque se você fica preso nessa situação, você está doente. Tem alguma coisa Uhum. errada. E os sintomas vêm, que são esses sintomas que você falou. Né? Então, isso é muito importante. E ela traz. Posso segui-lo? Ou você quer falar alguma Não, coisa? pode seguir, vamos seguir. Tá. Então, porque aí depois ela vem falar para a gente que ela dá o título até Reassumindo o Rio. Ela vai falar do que fazer para a gente limpar esse rio, né? Trazer essa parte criativa de volta. E ela traz 9 passos, pode falar isso?
sei lá que nome dá. Sim. Então, são 9 passos, porque a gente tem que passar por essas 9 etapas para poder limpar. Né? E a primeira é aceite o alimento. Né? Que é? Acho que eu só queria fazer uma observação aqui, antes da gente começar a falar dos 9 passos. Ela diz o seguinte, Eudace, que o rio ele não seca e ele nasceu limpo, né? Então, quando ela vai falar dos 9 passos, é assim, é da nossa responsabilidade, é aquilo que a gente precisa fazer, ninguém vai fazer por nós, né? A responsabilidade é nossa. Se a gente poluiu, né? Se esse rio está poluído, nosso rio está poluído, então a gente tem a responsabilidade de limpar, de tirar esses obstáculos do rio, né? Ele é um rio que está ali, vai morto, e a gente é que vai fazer ele renascer, né? A gente é que Legal. vai limpar, e é nossa responsabilidade. Por isso que é a gente que tem que dar esses 9 passos aí. Legal. E o primeiro... Ótimo ter falado isso, Lu. Ótimo. O primeiro é aceite o alimento, que é... Pode aceitar, falar. que é aquilo que parece que é uma coisa tão simples, mas que normalmente a gente não faz, é que ela sugere da gente começar a receber, né, a gente aceitar e não rebater os elogios que a gente recebe. Como é Que é uma coisa tão difícil, né? simples, né? É tão Simples e simples, difícil. né? E difícil, né? Difícil, assim, porque está muito ligado a você aceitar que você é bom, aceitar que você é bonito, aceitar que você é bom, aceitar que você é criativo, é aceitar que você teve boas ideias, aceita. Porque, assim, aceitar o elogio está ligado a você reconhecer quem você é. E como é difícil, parece que a gente costuma falar, né? Se você recebe uma crítica, você abraça aquela crítica e você toma ela para você e aquilo fica dentro de você. Agora, se alguém te faz um elogio, nossa, e você parece que afastar. Simplesmente obrigada. Obrigada e ponto. Não precisa justificar. Ai, que blusa linda! Ah, paguei 10 reais. 30 reais. Não, imagina, comprei ali naquela feirinha. Ah, mas sim, receba simplesmente, não importa onde você comprou, não importa quanto você pagou, só aceite, né? Então, é o primeiro passo, você poder aceitar que você é bom, aceitar um elogio de alguém. Aceita. Né? Porque aceitar o alimento, aceita aquilo que vai te alimentar, aceita aquilo que o outro tem para te dar. Né? Aí vem o segundo, que é o seja sensível. O que é esse seja sensível? Esse seja sensível, ela vai falar sobre estar atento às escolhas que a gente faz, né? E ela fala sobre os lobos. Quando ela fala desse passo do seja sensível, ela fala que os lobos, eles são muito sensíveis, né? Eles estão atentos, eles são assim, eles têm uma percepção muito aguçada, né? Eles ouvem um barulho, eles já, né, eles já sabem o que é, de onde vem, então eles estão atentos, eles estão focados ali, né? Então, o seja sensível é isso, avaliar quais são as possibilidades, né? O que eu posso escolher. E se abrir, né, Lu? Se abrir para coisas novas. Isso. Perceber que existem muitas possibilidades, porque quando a gente está nesse estado de tá sem energia, né, a gente não consegue nem abrir os olhos assim para ver que existem tantas coisas, tantas possibilidades, né? E é isso que ela fala. Vamos fazer esse movimento de abrir os olhos, né, de aguçar a nossa percepção e fazer escolhas, né? E esse abrir os olhos, aguçar essa percepção, você poder olhar ao seu redor, né? Você poder olhar ao seu redor, inclusive percebendo o que você faz, o que é bom para você, o que não é, quem são as pessoas que estão ao seu redor, que estão te nutrindo, quem é que não te nutre, tanto pessoas como
coisas que você está fazendo, lugares que você está, não é? Então, assim, aguçar essa percepção, está ligado a você poder olhar em volta de você, olhar ao seu redor, tem essa percepção, tem este olhar para o mundo, não é? Pensei, eu até anotei aqui exatamente isso. Começar a escolher as pessoas com quem a gente quer viver, né, conviver. Eu não digo de colega, pessoas do nosso dia a dia, a gente sempre vai ter, né, pessoas com quem a gente tá ali no dia a dia, mas quem né? Quais são as pessoas que eu quero mesmo ter uma troca, né, que eu quero falar de mim, que eu quero ouvir, ou até aquilo que eu assisto, as músicas que eu ouço, o canal, o filme que eu vou escolher, né? Aquilo que eu vou ver na rede social, né? Assim, porque principalmente a rede social joga tanta coisa pra gente, sugere tanta coisa. Não, né? Começar a escolher, né? O que eu quero que vai fazer bem aqui para mim? Porque tem gente que continua seguindo e olhando só para passar mal, né? Olha ali na rede social e começa a passar mal. Para. Aquilo que não é saudável para você, tira da frente. Começar a ser mais seletivo mesmo, né? Que aí esse ser seletivo também está ligado a esses, não sei, pensei no terceiro, que é o seja saudável, né? Que que esse seja saudável, aqui ela fala que a poluição do rio Selvagem, né? O que eu falei? Saudável. Seja selvagem. Porque esse seja selvagem está ligado, ela fala sobre... Aqui que ela fala, a poluição do rio é sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade, não é a sua, é a nossa. Se meu rio está poluído, a responsabilidade é minha. Entra nisso que você falou. E nesse seja selvagem, ela vai falar da gente se permitir ser idiota, ser ridículo, né? Porque esse selvagem que ela está dizendo aqui, o seja selvagem é resgatar o nosso estado criativo. E às vezes, quando a gente é criativo, a gente se acha um pouco idiota. Né? Quando você se permite fazer coisas que normalmente você não se permite, às vezes você se sente um idiota. Você fala, nossa, que idiota que eu sou aqui, né? Eu vou falar uma coisa que a Juliana, minha filha, sempre fala de mim, que quando a gente estava em casa, quando ela morava comigo ainda, que a gente, ou ia limpar a casa, ou ia fazer qualquer coisa, começava a tocar uma música que eu gostava, eu ia na sala e eu dançava. Eu ficava dançando lá na sala sozinha. Ela falava, mãe, o que você está fazendo? Mas era tão gostoso para mim, né? É uma coisa que você fala, nossa, realmente, se alguém ver, vai achar que eu sou meio idiota de estar fazendo isso, mas é isso, né? É aquilo que você não faz no dia a dia, assim. Tá ligado? Tá ligado? Para mim, eu anotei assim, nessa parte, liberte-se. É você se permitir, é libertar. E essa sensação de ser idiota tá ligado ao ser... o estranhamento que você sente quando você se permite sair daquela posição que você tá. Daquela coisa de você ser sempre certinha, ter que fazer tudo daquele jeitinho, tudo. Então, quando você faz algo novo, quando você liberta, e tá muito ligado esse selvagem também a essa coisa de você libertar essa criança dentro de você, sabe? Quando a gente fala da criança livre, que é espontânea, que é criativa, porque criança é emoção. Então, é o contato com a emoção, é você permitir fazer o que você tem vontade, é permitir você sentir, porque muita gente não se permite sentir e se trava. Então, o seja selvagem é experimente, traga a emoção para sua arte. Traz aquilo que, né? Então, e aí o que eu anotei aqui é liberte-se, porque está ligado a esta liberdade. Não é? É fantástico. Como é difícil para muita gente poder fazer isso. Né? E essa rigidez, essa dificuldade vem por conta de uma história, porque provavelmente essa criança sempre foi presa, ela sempre foi
podada de fazer as coisas que ela tinha vontade. Então, ela é aquela criança que chegava na festa, ela tinha que ficar sentada e não podia sair para brincar, né? Para não sujar a roupa nova. Não sujar a roupa. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, suja, coma, né? Chupa a manga com a mão, e se deixa se melar com aquilo, fazer é exatamente isso. Lambuzar, né? Se Lambuzar, né? é poder se lambuzar toda, permita-se. E depois vem o quarto passo, que é o comece. Né? É ir além do planejamento, é começar a fazer. É dar o primeiro passo, né? Sem pensar assim se eu vou terminar ou como eu vou terminar, é o começar, né? É o fazer, é o começar a colocar em prática. Isso. E aí o que ela diz é que muitas vezes a gente não começa, a gente não dá o primeiro passo por medo de fracassar. O medo do errar, né? Não vai dar certo. Errar, né? A gente resiste em começar porque a gente tem medo de que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, eu vou fracassar, e o medo de fracassar me deixa paralisada. Eu não começo a fazer nada. Isso, né? Isso. Mas, assim, muitas vezes isso acontece e aí não vai para frente. E este medo de fracassar normalmente está ligado àquilo que a gente falou lá atrás, de como o rio vai poluindo, que é aquela vozinha que está aí dentro de você e fica questionando: será que eu sou boa para isso? Imagina eu fazer isso, né? E aí ela vai te segurando, né? Porque você não acredita e tem medo, muito medo. E assim, se der errado, tudo bem, você começa de novo, não é? A criança, ela tem que dar os passos, cair para sair andando. Então, deu errado, vai e começa de novo. Deu errado, vai e começa de novo. E de repente você pode desistir no meio do caminho, porque às vezes a gente começa alguma coisa e fala: ai, gente, isso aqui é muito chato. Ok, você para. É possível, você não precisa ir até o final, porque isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, acha que começa, eu só vou começar quando eu tiver certeza do que vai dar lá na frente. E não olha que eu tenho que dar o primeiro passo, aí eu vou subir um degrau, eu não vou alcançar nesse primeiro degrau ainda aquilo que eu queria, mas eu vou ter que ir um de cada vez. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. E se der errado, tudo bem. Tudo bem. Tem um filme muito legal que chama Joy. Como que é o nome do filme? Não sei se você assistiu. É a história daquela... é uma história verídica daquela mulher que foi a que criou o primeiro esfregão. Você viu já esse filme? Esse filme é divino, gente. E agora, falando disso, eu lembrei dela. Assim, vai e faça. Porque durante um tempo ela mostra muito isso, né? Essa coisa da criatividade dela, uma criança super criativa, mas que acabou tendo que deixar enterrar essa mulher selvagem, enterrar a sua criatividade, deixar ali, assumir outros papéis na vida, ser mãe, ser esposa, cuidar da mãe, cuidar da avó, cuidar dos filhos, do ex-marido, enfim, cuidava de todo mundo, até que ela tem um gatilho que dá aquele start e ela resolve começar e trazer de volta essa criatividade. Lembrei muito desse filme agora, que é maravilhoso. Eu não lembro o nome dele certinho, mas é um filme maravilhoso que conta isso, me lembrou muito. E ela fala, né, a Clarissa fala assim: faça a experiência, né? Mesmo que você tenha medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. E tem uma parte aqui do livro que eu até anotei, que ela fala assim: se você percebe que você está com medo, que tem alguma coisa que te paralisa, que tem um medo que te paralisa, pelo amor de Deus, cuida disso, mas vá e faça, olha para esse medo, porque tem uma coisa do medo, que assim, às vezes a gente sente esse medo, a gente sente esse desespero, e a gente paralisa, mas assim,
para e olha para o medo. Ela fala sobre isso e eu estava lendo isso, é algo que a gente fala tanto nas nossas lives, nos nossos vídeos, né, Lu? O quanto a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo e entender o que aquilo que a gente está sentindo, o que aquilo está dizendo para a gente. Porque quando você faz isso, você começa a ter uma compreensão e esse medo vai diminuindo. E aí você vai e faz. Né? Então, tem que ir e fazer. E ela fala, pelo amor de Deus, olhe para esse medo e faça alguma coisa. Né? E Mas comece. a gente lembrar, quando a gente vai começar também, que quando a gente quer fazer alguma coisa, não vai ser uma linha reta, né? Até eu chegar em algum lugar, né? Não vai ser uma linha reta. Como quando a gente vai viajar, né? A gente tem um destino, mas a gente sai de casa e coisas podem acontecer pelo caminho, né? Coisas vão acontecer pelo caminho, né? A gente para tomar café, para ver a paisagem. Então, não vai ser uma linha reta aquilo que a gente quer fazer. Né? Mas também não significa que não vai dar certo. Pode dar certo ou pode não dar. Mas não vai ser uma linha reta. Coisas vão acontecer pelo caminho. E eu posso aprender com essas coisas também. Sim. Né? Eu Sim. posso aprender com esse medo. Esse medo vai caminhar comigo, mas ele não vai ser um inimigo. Ele vai ser um alinhado. Eu vou conversar com ele o tempo todo. Exato. Né? Acho que isso que é importante mesmo, né? A gente lembrar que tem que apertar o start. E vamos lá, vamos começar. Né? E aí, no quinto, que é o proteja seu tempo. Né? Que aí ela traz o quinto passo. Depois, quer dizer, vamos lá, vamos na sequência. Você primeiro começa a aceitar quem você é, recebendo elogios e tudo mais, tendo essa percepção do mundo, das coisas, né? Começa a trazer a emoção para sua arte, a libertar, a se permitir fazer coisas diferentes, né? E aí você começa, aí você dá o start. Vamos lá, vamos dar um passo para aquilo que para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sonho. E aí ela vem o quinto passo, que é onde eu tenho que, a partir de agora, proteger o seu tempo, proteger o meu tempo. Né? O que é esse proteger o tempo? Quer falar, Lu? É nesse passo que ela conta a história das mulheres que colocaram as placas lá, né? Para não serem interrompidas. É verdade. E é exatamente isso, né? A gente conseguiu um tempo, eu estou dando o meu primeiro passo, então eu preciso estabelecer limite, né? Eu preciso, porque se eu não estabelecer um limite, qualquer coisa vai me tirar daquilo ali. Né? Porque eu demorei tanto para conseguir ter um espaço, para dar o primeiro passo, e se eu não estabelecer limite, se eu não dizer não para quem eu tiver que dizer não, ou para algo que eu tiver que dizer não. Ou delegar, né, Lu? Ou delegar também, porque como é difícil delegar tarefas. Isso vai me tirar. Né? Então, assim, olha, protege mesmo, que daí tem a história das placas que ela dá um exemplo. Né? Cuidar do seu tempo. Essa coisa das placas eu peguei aqui, porque eu achei muito legal, né? Que ela conta sobre uma pessoa que ela conta a história de uma pintora, né? Que todas as vezes que ela ia pintar, ela precisava daquele tempo para pensar e o tempo dela para trazer essa arte, a pintura. Aí ela colocava a seguinte placa: hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo. Mas se aplica sim. Quer dizer, é o tempo para você poder ter esse tempo para você. Aqui, né, esse proteja seu tempo é você conseguir colocar esse tempo e parar de colocar outras coisas na frente. Não é isso que você falou. Então, assim, eu não vou limpar a casa, deixa a casa bagunçada, coloca alguém para fazer isso, porque primeiro eu vou fazer isso. Se sobrar tempo, eu limpo a casa. Né? Sim, é você reservar um tempo para isso, que não precisa ser todos os dias, mas eu tenho que ter um tempo para isso.
Não é? Quando eu falo, não é que eu preciso colocar isso à frente todos os dias, mas eu tenho que reservar isso na minha vida, Da né? Que é o mesma proteger. forma, acho que é da mesma forma que a gente reserva, ou que parece que acontece naturalmente, né? Coisas que eu tenho que dar conta no meu dia a dia. Eu não preciso nem pensar que eu tenho que reservar um tempo. Naturalmente parece que não, eu já levanto e já vou fazer isso aqui, ó. Eu nem penso, né? Já está incorporado. Então, eu acho que é isso. Primeiro, proteger, né? A gente precisa proteger esse espaço de criação durante um tempo, até que ele se torne um hábito, assim como as outras coisas se tornaram um hábito na nossa vida. Né? Não preciso reservar um tempo para falar, gente, eu vou tomar banho e escovar os dentes. Não, você já tem isso incorporado, você já vai ter um tempo ali que você vai tomar banho e escovar os dentes, né? E da mesma forma, até a gente conseguir reconstruir isso, o nosso espaço criativo, a gente vai ter que fazer isso, né? Vai ter que proteger até se tornar um hábito de novo, né? Sei, Isso. pensei isso, assim, Não, né? e é exatamente isso. E o sexto passo é o fique com ela, né? O fique com ela está ligado a focar nessa sua vida criativa. É você Uhum. poder persistir. Não é fiz uma vez e não, você tem que. Isso, acho que você acabou de falar o que é fique com ela, não Praticar, é? né? Que é o Praticar. praticar, é o persistir, vai se tornar um hábito do mesmo jeito que você tem o hábito de levantar de manhã e escovar os dentes, Uhum. não é? É o praticar para que isso aconteça, né? Para que você não abandone, porque se você não pratica, se isso não se torna um hábito na sua vida, você acaba abandonando aquilo que te alimenta, não é? E ela fala algo muito interessante, achei muito interessante isso que ela fala nesse sexto passo, que ela fala da patrulha, né? Que se você maltrata um animal, existe uma patrulha lá dos ativistas de proteção animal que vai te procurar e você vai ter que prestar contas, né? Ou se você Isso, faz para um roubo ou qualquer coisa, a polícia vai atrás de você, mas não existe uma patrulha da alma, não existe alguém que vai te punir se você não cuidar da própria alma, né? Então isso está na nossa mão, assim. Ninguém vai dizer para você, viu? Olha, você está cuidando da sua alma, né? Ninguém vai falar isso para você, né? É da nossa responsabilidade. Achei muito interessante isso que ela fala. é. E aí, Odace, eu anotei uma coisa aqui, esse fique com ela, né, essa prática, a gente vê pessoas que foram abandonando, assim, o dom que elas têm, né? Eu conheço tanta gente que desenha, a pessoa desenha, ou a Uhum. pessoa toca, Vai né? Você deixando fala, de toca essa lado. música no violão, ai, nem lembro mais como é, né? Poxa, é um dom, né? É, E aí, como assim você não lembra mais como é, né? é. Vai Dá até deixando uma de lado. tristeza. E assim, e aí você está indo até para música, para uma coisa assim bem. Mas quantas coisas a gente não deixa, não é? Quando você volta, acho que lá no Patinho Feio, enfim, foram tantos que agora eu já não lembro mais, mas, que eu falei um pouco desse resgate que eu comecei a ter a partir das constelações da adolescente e os livros, esses contos trouxeram muito mais forte isso, né? Porque quantas coisas a gente deixa de lado, não é? Quantas coisas a gente vai deixando de lado na Uhum. nossa vida e não precisa ser um dom de artístico, mas pequenas coisas que eu gostava antes e não gostava, não é? No É. conto do. Eu falei nos Sapatinhos Vermelhos, que eu amava Janis Joplin na minha adolescência. E mesmo depois eu ouvi muito, e de repente eu tinha esquecido disso. Quando eu li ali, eu falei, gente, eu amo a Janis Joplin e ela não está na minha playlist. Por quê? Foi na hora eu fui ouvir Janis Joplin, porque eu precisava resgatar, eu precisava trazer isso de Uhum. volta. Então, quando a gente está falando de coisas que alimentam a sua alma, né, que eu estou dando um exemplo que não é nada assim, de Uhum. grandes criações, nada de. Mas quantas coisas a gente deixa de lado, não é? Uhum.
E é muito triste isso. Então, como é bom você começar a olhar para você e a poder resgatar essas coisas. Só que quando a gente está falando disso, a gente já está falando do 6 e do 7, Lu, porque o sim. 7, que é o proteger a sua vida criativa, que está ligado ao praticar, pratique, 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 todos os dias, não é? Essa criatividade. Então, acho que a gente já pode ir direto para o 8º, que é forge seu verdadeiro trabalho. Esse é o criar as condições, né? Criar as circunstâncias. E não deixar ninguém roubar, né? Deixar ninguém roubar isso. Que também é o estabelecer limites, é o proteger. Eu acho que é né, assim, é um apanhado disso tudo também que ela já falou, mas é você criar as condições. E quando eu pensei nesse passo aqui, nesse forge seu verdadeiro trabalho e criar as condições, Odace, eu lembrei muito de quando a gente tinha esse desejo de fazer isso que a gente está fazendo agora, que a gente está praticando. E que a gente ficava pensando na questão do tempo ou na condição, poxa, mas como que a gente vai fazer isso, em que hora, né? A nossa semana está tão corrida, mas aí como que vai ser? Porque agora também, por causa da pandemia, e a gente foi, eu acho que a gente foi criando as condições, criando as circunstâncias, e até o dia que a gente falou, não, vamos fechar nossa agenda para fazer isso. Colocando Né? como Não uma vai ter jeito. prioridade, né? Colocando como prioridade assim, olha, é nesse dia que a gente vai gravar, põe aí na agenda, fechou a agenda, né? Então, acho que é isso, se a gente não cria a circunstância, a gente não cria a condição, na nossa rotina não vai aparecer um tempo que você vai falar, bom, agora eu tô sem fazer nada, vou pegar esse livro aqui, vamos ler ou dar esse livro? Não vai acontecer. Não vai. Né? A gente não precisa vai. estabelecer mesmo, criar a circunstância que ainda não existe na nossa vida. Sim, sim. E é exatamente isso. Quando ela fala forge seu verdadeiro trabalho, é isso que você acabou de dizer. Né? Nós somos responsáveis. Sim. Porque E não depende da tem gente. essa. Porque eu que vou deixar o meio e a cultura atrapalhar. Sou eu que vou deixar. E se eu não quero, isso não acontece, porque a gente dá um jeito. Fala. Não, eu ia dizer isso, eu ia dizer assim, não, mas olha, não dá para mim, não, dá desde que você faça, dá. É você que vai fazer dar. Né? Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é a vida que te leva, é você que cria a condição para fazer. A vida não vai dar. Se depender da vida, se depender do externo, não vai dar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu acho que seus filhos vão chegar para você e vão falar, mãe, olha, viu, separa aqui uma hora do seu dia e vai fazer algo que vai nutrir sua alma. Você acha que alguém vai dizer isso para você? Não. E tem outra coisa, Lu, quantas vezes aquele tempinho que a gente acha que a gente não tem tempo para nada, mas na verdade, aquele tempinho que eu tenho livre, no lugar de eu trazer algo que me nutre, vamos dizer assim, eu vou para uma rede social, é isso que eu vou fazer. Quantas vezes eu fiquei respondendo mensagem de WhatsApp na hora do almoço? Porque era o horário que eu falava, gente, quanta mensagem que eu preciso responder, e eu tô aqui almoçando e olhando e aproveitando e respondendo. Eu não preciso fazer isso. Né? Então, o momento em que você tem alguma coisa, você vai inventar outra. Então, a vida não vai te dar. A vida não vai te dar, mas se a gente quer, a gente cria. Não é fácil, mas é necessário, é necessário. É necessário fazer isso. Então, isso é muito importante. E aí, eu até anotei aqui, olha, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas morrerem para que isso aconteça. Eu anotei isso aqui, porque é fato. Às vezes eu vou ter que deixar algumas coisas morrer para eu abrir espaço para aquilo que me nutre na vida, e eu tenho que deixar. Porque tem coisa que precisa morrer. Isso a gente vem falando desde a introdução deste livro. E aí a gente vai usar aquele passo lá, que é o passo de fazer as escolhas. O que eu vou escolher? O que eu vou escolher? Isso aqui não cabe mais na minha vida. Isso é uma percepção. Essa é a percepção. Eu vou deixar de fazer isso porque agora eu vou fazer isso. Né? É essa percepção, é esse olhar, né, mais atento. Né? Isso.
E aí vem o último, que é ofereça alimentos para a vida criativa. O que, que é? O oferecer alimentos vem a bonequinha da Vasalisa, que você ficava alimentando lá o tempo inteiro, né? Uhum. Que é você poder... Fala, pode falar. É isso, né? Que ela vai falar que é um grupo de coisas, né? Você vai nutrir a alma, um grupo de coisas que vai nutrir a sua alma, que é o tempo, a integração, né? Que é esse pertencimento, essa sensação do pertencimento, Sim. A paixão e a soberania. Isso. Né? É um grupo de coisas que alimentam essa mulher selvagem. Esse grupo de coisas alimenta a mulher selvagem. Isso. E você tem que alimentar isso o tempo inteiro, né? Dando tempo, enfim, e tudo isso. E aí, se você passa por esses 9 passos que são extremamente importantes, você limpa esse rio. Esse rio começa a fluir novamente com águas limpas, não é? Águas limpas. É que assim, né? A gente vai, eu acho que a gente vai falar na segunda parte aqui, por que isso é tão importante, né? Ela está dizendo dos sintomas, mas assim, acho que nos próximos 2 contos ela vai dizer. E por que a gente está falando aqui? Isso é muito importante, isso é muito importante. Sim. Né? Se ainda não está muito claro que é tão importante, nos próximos contos a gente vai entender por que isso é tão importante. Porque vai falar da importância dessa criatividade e o que... Não, aqui a gente está falando da importância da criatividade, de certa forma, mas nos próximos a gente vai falar sobre o que acontece quando você deixa essa criatividade morrer. Quando você fica sem ela. Então, fica com a gente, acompanha a gente, porque o próximo conto é maravilhoso. E eu acho que aqui a gente encerra, não é, Lu? Esta primeira parte deste capítulo, e em cima com este conto, e começa a pensar, antes do próximo conto, começa a pensar o que você tem feito que te dá prazer na vida. Se você tem realizado coisas, se você tem dado tempo para as coisas que te dão prazer, para as coisas que te nutrem, esse tempo tá presente, essas coisas estão presentes, afinal, o que é que você realmente gosta de fazer? Acho que essa é uma das grandes perguntas. O que é que realmente você gosta? O que você quer para você? E você tem feito, você tem realizado, você tem dado tempo para você? Então, acho que são coisas que você precisa começar a pensar a respeito da sua vida. Se seu rio está fluindo, se ele está escuro, onde você passa a mão e não consegue encontrar nada, né? Onde você tem que ficar e não encontra. Eu ia dizer exatamente isso, né? Como é que está o seu rio, né? O seu rio está fluindo, ele está cheio de coisa pelo caminho, né? E como que eu sei? Eu sei pela minha energia, né? A energia está fluindo, a energia não está fluindo. Porque assim, aquilo que eu estou fazendo, as coisas que eu estou realizando, eu tenho energia, não é, Lu? Eu tenho energia para essas coisas, ou eu estou já naquele estado mais de repetição, mais depressivo, onde eu faço por fazer, onde não brilha meus olhos, onde não tem paixão. Então, começa a pensar a respeito disso, começa a se responder a respeito disso. E se o seu rio não está fluindo, no próximo vídeo você vai entender as consequências disso e por que a necessidade de você começar a passar por esses 9 passos. Então, a gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte deste capítulo. Até lá. Beijo. Beijo e até lá. Tararam, tararam. Eu acho que dessa vez eu tô feliz. Dessa vez você não vai ter dor de cabeça, né? Não, dessa vez eu acho que foi ok. Eu vou dar stop aqui.